Bom, pessoal, começando a parte de introdução de software CAM, nós iremos trabalhar aí com o software MasterCAM versão 2019 e iniciaremos com a parte de torneamento. A primeira coisa que eu faço assim que eu abro o software é analisar a área gráfica e verificar se a cor do fundo gráfico está uma cor agradável, imaginando, né, uma carga horária diária de utilização do software. Então eu particularmente prefiro sempre estar usando uma cor de fundo gráfico mais escura. Caso você queira também fazer essa alteração, o caminho é o seguinte: nós vamos vir aqui em Arquivo, Configuração, lembrando que esta versão é 2019, se você tiver uma versão anterior a 2019, pode ser que o caminho não seja esse. Pode ser que essa configuração esteja até mesmo na área gráfica, ok? Então, neste passo que eu acabei de mostrar, para mudar a cor do fundo gráfico, nós vamos vir em Cores. E aqui nessa opção Cores, tudo que está relacionado à cor do software está nessa janela. Seja a cor do inserto, o suporte, o material. E nós vamos procurar aqui cor do fundo gráfico. Então está aqui, ó, fundo gráfico, eu vou selecionar fundo gráfico início gradiente. Percebam que quando selecionado o fundo gráfico início gradiente, aparece a cor atual aqui. Então eu vou alterar para a cor preta, ok? E para evitar essa diferenciação de uma tonalidade para outra, aqui onde está a direção do gradiente, eu vou desabilitar. Vou colocar a opção nenhum, usar cor de fundo gráfico área gráfica, ok? Automaticamente a cor padrão que vem com o software de linha de geometria é a cor azul, um azul escuro. Então, se a gente escolher o fundo gráfico uma cor preta, essa cor da linha da geometria vai ficar um pouco difícil de enxergar. Então eu já aproveito que estou nessa tela, clico em geometria, que está relacionado à cor da geometria que vai ser desenhada, e vou pegar uma cor que dê um contraste. Vou selecionar a cor vermelha. Peguei a cor vermelha, vou dar um OK. Quando eu dou um OK, vai aparecer a seguinte mensagem: salvar todos os ajustes do arquivo de configuração. Ao escolher não, estes parâmetros serão aplicados somente para essa seção. Se você quiser usar essas alterações para todas as vezes que você vier acessar o software, basta você apertar em sim, ok? Porque daí toda vez que você abrir o software, essas configurações elas acompanharão. Maravilha, a cor do fundo gráfico foi alterada. Outra coisa que eu preciso observar, ainda falando de configurações iniciais da tela, é observar aqui no meu canto inferior direito o sistema de trabalho. Existem dois possíveis, o métrico e o em polegada. Se o desenho que você vier a programar estiver em milímetro, aqui tem que estar aparecendo métrico, ok? E serve também se você estiver trabalhando com um desenho em polegada, aqui você precisa alterar para polegada. E como é que eu faço para fazer essa alteração? O caminho é o mesmo, eu vou lá em Arquivo, Configuração, e aqui embaixo onde está atual, está aparecendo atual. Eu tenho a opção de colocar em polegada, caso eu queira. Mas como nós vamos deixar em métrico, que nós vamos trabalhar em unidades de milímetro, então eu vou deixar aqui, mas é apenas para que vocês saibam o caminho aí. Dou um OK, voltou. Como falado no início, nós vamos começar com a parte de torneamento. Então, para começar a trabalhar com torneamento, a primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar o tipo de máquina. E depois sim pensarmos na configuração do plano de trabalho. E para selecionar o tipo de máquina, nós temos que vir aqui no menu superior Máquina. E aqui no cantinho esquerdo, ó, selecionar torno padrão. Por que torno padrão e não um torno específico? Caso você tenha na sua empresa uma máquina já inserida no software,
você vai vir aqui no gerenciador de lista e vai verificar onde esta máquina está e indicar a máquina que você vai estar fazendo o programa. Por que que isso é importante? Porque é através dessa máquina que o pós-processador será gerado para a criação do código G. Tá? Então, por isso que é importante, caso a sua empresa tenha a máquina com o pós-processador inserido no software já, você vir aqui e selecionar a máquina correta, porque a máquina que você vai trabalhar, a linguagem ou a extensão do pós, ela vai estar relacionada com os comandos da máquina. Pode ser Fanuc, Siemens, Heidenreich, Fagor, MCS, Mac9, enfim. Cada uma dessas é um pós diferente. Como nós não temos nenhum pós aqui, nós vamos trabalhar com um torno padrão. Automaticamente, quando você seleciona a máquina torno padrão, aqui no caminhos da ferramenta, que eu chamo gerenciador de operações, já apareceu aqui, ó, grupo de máquina 1, propriedades, ou seja, torno padrão, né, e o grupo de caminhos da ferramenta. Maravilha! A máquina foi selecionada. Agora, antes de começar a iniciar o perfil da peça, nós precisamos alterar o plano de trabalho. Tá? E para alterar esse plano de trabalho, nós temos que vir aqui, ó, planos, nessa abinha planos. Ah, o meu não está aparecendo planos aqui embaixo. Como é que eu faço para habilitar esse planos? Você vai vir aqui no menu superior visualizar e vai indicar o que você quer que apareça nessas abinhas. Por exemplo, eu vou desabilitar o planos, os sólidos e os níveis. Olha o que está aparecendo para mim agora. Aí eu quero voltar a habilitar o planos. Eu venho aqui e habilito planos, assim como os níveis e assim por diante, ok? Uma vez os planos, o plano, melhor dizendo, estando habilitado, nós vamos vir aqui na abinha agora, planos, e percebam que padrão do software já vem um plano aqui, ó, mais D mais E. O que isso significa? Que significa que se você indicar este plano, você está assumindo um D positivo e um Z positivo, tá? Ou seja, se o seu zero peça estiver na face da peça, toda vez que você for digitar o comprimento do desenho, que é relacionado ao eixo Z, você terá sempre que digitar Z menos alguma coisa, tá? Porque o seu plano você selecionou o Z positivo. Não tem problema nenhum você selecionar o Z positivo, desde que você se atente a colocar sempre o Z com um sinal negativo. Mas tem a opção também, se você clicar aqui nessa maquininha, em criar um plano novo, né? E aqui aparece 8 opções. D mais é mais, D menos é mais, D mais é menos, D menos é menos, X mais é mais, X menos é mais, X mais é menos e X menos é menos. O que diferencia esses 4 desses 4 de baixo? Diferencia que quando você seleciona alguns desses de cima aqui, você está indicando para o software que tudo que você for digitar no eixo transversal, que é o eixo X para a máquina, você vai estar digitando o valor do diâmetro. Ou seja, se você pegou um desenho que o primeiro diâmetro é 38, você vai digitar 38, sempre trabalhando com o diâmetro. Se você escolher algum desses 4 aqui de baixo, toda vez que você for digitar um diâmetro, vou pegar o mesmo exemplo, 38, ao invés de você digitar 38, você vai ter que sempre digitar o valor do raio deste diâmetro. Tá? Essa é a diferença desses 4 para esse. E com relação ao eixo Z, é mais com relação a quadrante. Se eu selecionar D mais E mais, eu tenho que me atentar sempre com aquele sinal negativo do eixo Z. Se eu selecionar D mais E menos, aí a hora que eu colocar o Z de 10 milímetros, por exemplo, automaticamente, uma vez que o plano está com um Z negativo, ele vai assumir esse 10, mesmo você tendo digitado positivo para a esquerda. Ok? Vamos fazer esse teste para que vocês entendam melhor. Eu vou selecionar aqui, ó, D mais, Z menos. Selecionei aqui e habilitou um plano. Acrescentou um plano aqui na minha abinha de planos. E como é que eu faço para que esse plano assuma na minha área gráfica?
Basta eu clicar uma única vez aqui, ó, nessa janela, que as coordenadas e as ferramentas, elas vão assumir esse plano como minha referência para trabalho. Tudo bem? Bom, essas são as configurações iniciais para que a gente possa começar a trabalhar com o software na parte de torneamento. Se por acaso você andou fuçando e esse gerenciador de operações ele sumiu daqui, basta, vamos supor que você fechou aqui, ele sumiu, simplesmente sumiu, ó, sumiu. Se você apertar a telinha Alt O, ele aparece de novo, tá? Só tem que tomar cuidado porque às vezes você acaba mexendo em algumas coisas sem perceber e as abas aqui embaixo elas sumiram. Então vale lembrar que para habilitar as abinhas aqui embaixo, nós vamos em visualizar sólidos, planos, ou seja, tudo aquilo que eu quero que habilite na minha barrinha inferior, tá? Mesmo que ele tenha fechado, ó, o plano permanece, porque aqui, ó, ele ainda está ativo, ok? Galera, para que os vídeos não fiquem tão longos, esse vídeo eu vou encerrar aqui. No próximo vídeo, eu já vou estar trazendo uma peça com essa configuração já feita, para que a gente possa começar a desenhar no software, ok? Então até o próximo vídeo aí. Abraço!